Gente, no mês de maio também se comemora o Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo glaucoma. Essa é uma doença considerada a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e também no mundo. Sobre esse assunto, vou conversar agora com o médico oftalmologista, Dr. Henrique Rocha, que é também presidente do Conselho Regional de Oftalmologia, Seção Goiás, não é isso? Isso, da Sociedade Goiana de Oftalmologia. Sociedade Goiana de Oftalmologia. Isso. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Tá tudo bem? Perfeito, excelente. Quando a gente fala de glaucoma, ela tem algum sintoma para que a pessoa possa perceber e começar um tratamento? Então, esse é o maior problema que a gente tem hoje em relação a essa doença. E doenças silenciosas, né? O glaucoma, na maioria das vezes, esmagadoramente falando, não sente nada. Então, é uma doença que você vai perdendo a visão periférica para o centro. Então, mais um problema. Você não sente que está perdendo a visão na periferia. Então, até chegar no final dessa doença, que sua visão já está tubular, que aí você entende que você começou a perder a visão, mas olhando reto, você está vendo 100% de visão, se você tiver 100% de visão. Então, é uma doença que, quando você chegar, o outro problema maior disso ela, além de ser irreversível, ela não tem cura, ela é tratável. O que foi perdido não tem como recuperar. Chegou nesse ponto, então... As células que foram perdidas para trás, se você chegar e começar a tratar, você vai tentar segurar o resto de visão, Sim. Mas o para trás você não consegue retornar. Doutor, o que provoca o glaucoma? Glaucoma é um aumento da pressão intraocular, então a gente tem uma pressão dentro do olho e tem a pressão sistêmica do nosso corpo. São coisas diferentes. Às vezes podem estar um pouquinho junto nisso, mas é muito mais raro. Então, assim, é um aumento da pressão dentro do olho por falta ou de escoamento do humor aquoso, do líquido dentro do Sim. olho, ou de uma produção aumentada desse humor aquoso. Aí o que acontece? Você aumenta a pressão e tem uma lesão neurosensorial no nervo óptico, que faz perder a visão. E a gente fala pressão, né? A gente vai, mas pressão a gente sente, não sente, né? Você vai sentir uma pressão quando você tem um glaucoma agudo, geralmente um glaucoma de ângulo fechado, que o paciente chega com muita dor, porque a pressão do olho, que normalmente é entre 10 a 21 milímetros de mercúrio, chega lá com 50 de pressão, 60 de pressão, esse paciente vai ter dor. Fora isso, é raríssimo o paciente sentir algum desconforto. E se ele não tratar, isso pode deixar ele cego? Não, vai deixar ele cego. Vai deixar? Glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Nós estamos falando de 80 milhões de pessoas no mundo, falando de 2 milhões no Brasil. Nós estamos falando de, só para você ter uma ideia, em países desenvolvidos, 50% da população não sabe que tem glaucoma. Em países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, 90% não sabe que tem glaucoma. Ou seja, a falta de ter uma rotina de ir ao oftalmologista anualmente, medir a pressão, fazer um fundo de olho, ver como é que é seu nervo óptico, se tem algum tipo de alteração, faz com que essa pessoa possa vir a ter. Esse exame que o senhor está falando que detecta isso, é fácil de fazer? Teoricamente, está dentro de uma consulta oftalmológica, né? Então, você vai fazer uma tonometria para medir a pressão do olho do paciente. Você vai fazer uma fundoscopia e vai ver como é que é esse nervo óptico, como é que é a escavação, como é que são as bordas, as rimas. Então, você consegue ter uma pré-avaliação desse paciente. Se ele tem história genética, se ele tem algum traço que poderia levá-lo a ter idade, raça, miopia. Então, assim, aí a partir daí você vai ter exames mais específicos para poder fazer e diagnosticar. Mas aquele exame que o senhor faz atendendo o paciente lá, o senhor já percebe? Já percebe. A maioria das vezes você consegue. É muito raro você não conseguir. É porque, lógico, que tem alguns truques. Tem paciente que é automíope, tem um nervo óptico um pouco deslocado, é mais difícil a escavação, de avaliação, mas aí o que acontece? Você tem a oportunidade de pedir exames mais específicos para esse tipo de paciente que você está com dúvida. Então, e tem que fazer todo ano? Seria o ideal? Seria o ideal. O ideal. O ideal. Tá bom. Doutor Henrique Rocha, médico oftalmologista, presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia, Seção de Goiás, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.